Chegou a nossa vez, há muito o que fazer. A escolha está em nossas mãos, de firmes prosseguir. Sejam bem-vindos para mais um estudo do Vem Segue-me, da semana 23 de janeiro a 2 de fevereiro. A primeira semana que iremos falar sobre o Vem Segue-me no mês de fevereiro. Nós vamos iniciar esse estudo falando um pouco sobre o contexto histórico desta época e sobre algumas coisas que aconteceram para evoluir ou também tentar fazer com que Joseph tivesse algumas quedas, podemos dizer assim. A gente lembra que já havia iniciado a tradução do livro novo, né? E era um momento em que o profeta já tinha passado por auxílio de William Smith e posteriormente começou a ajuda na tradução dos manuscritos com um homem chamado Martin Hellish, né? É interessante que ele começou, o profeta, a traduzir e tinha algumas orientações em relação aos manuscritos sagrados. Quais as orientações? Era que apenas o profeta, ele visse os escritos sagrados. Era uma coisa que era uma orientação do Senhor, né? Martin Hellish era um homem muito abastado financeiramente. Era um homem que tinha muitos recursos e ele pôde contribuir financeiramente para ajudar o profeta do Senhor. Então existiu um momento que houve algumas pressões para que ele pudesse ver os manuscritos sagrados, não é? E aí esse homem rico que estava contribuindo para ser o escriba, aquela pessoa que escrevia e auxiliava o profeta Joseph Smith, havia o desejo dele de ver esses manuscritos sagrados, mas o Senhor já havia dito, deixado claro para o profeta, que não podia ver esses escritos sagrados, mas ele voltava ao quê? A insistir, né? Foi quando com o profeta do Senhor, né, naquele momento, ele permitiu que Martin levasse as 116 páginas dos manuscritos para que a família dele ver. Nesse momento, o que aconteceu? A pressão não era só dele para o profeta, né? Era da família também. Porque eles... Só um minutinho, André, não é só trabalhar. Não. Mas assim, né? A gente dando uma pincelada. Além dele estar cobrando de José, tinha a família. Porque também a família pensava assim, ele vai querer nosso dinheiro, ele está enrolando, né? A conversa era essa. Então não era só ele, mas também a família. E já que ele estava ajudando, a família pensou assim, não, então a gente tem direito também de ver o manuscrito. Aí por isso essa cobrança toda. De tanto cobrar também, que pela terceira vez o senhor disse, então toma, vai lá. Toma, não quer que leve, vá. E o senhor diz assim pra gente também, não é? Não atrapalhando o seu raciocínio. O senhor diz assim também, às vezes a gente está querendo tanto uma coisa e o senhor faz assim, tipo assim, eu quero comprar aquele objeto. A gente sabe que, dando exemplo, né? Aquele objeto, sabe que a gente tem condições. Aí a gente vai e compra. O Senhor permite até que a gente compre. Mas depois a gente não vai ter dinheiro para devolver o dízimo do Senhor. E aí a gente começa a obedecer o mandamento. Né? Então às vezes a gente pede uma coisa, tipo assim também. Eu quero fazer aquele curso. A gente sabe, na hora, a gente vai no Senhor, aquele curso. O Senhor vai ter sucesso. Aí tanta gente pediu, o Senhor vai e permite. De tanto a gente pedir alguma coisa, o Senhor permite. E aí depois assim, eita, não dá certo para mim não deu certo. Mas o Senhor, a gente orou para perguntar a Ele, se orou, o Senhor disse várias vezes que não dava, ir tal lugar, uma viagem, né? Então, é isso que aconteceu com ele. Ele cobrou tanto, ele disse, leva. É o que hoje, né? Hoje a gente escuta e a gente entende que às vezes a gente quer fazer a nossa vontade, mesmo sabendo que o Senhor não autoriza, né? A gente ainda busca fazer a nossa vontade. Mas eu quero muito isso. Eu quero tanto que acabo fazendo. Aí o Senhor diz, tá bom, então faz. Aí depois a pessoa tá aí complicada, né? E não sabe por que foi. Ou sabe por que foi
mas não quer aceitar, né? Não quer aceitar aquela situação que está passando. E depois ele chamou na cara de Josué, com a mão na cabeça. E também, aproveitando para relembrar, nesse momento estava acontecendo várias coisas, que a Emma estava perdendo o filho, né? Ficou doente. Então isso tudo aconteceu, tudo misturado na vida de Josué. Eram muitas pressões, né? Muitas pressões. E o Senhor dizia assim, o Senhor cobrava de Josué porque ele estava sendo treinado para ser, diga assim, treinado, né? O Senhor estava acompanhando ele para ser profeta da restauração. É muito importante isso, né? É muito E importante. o Senhor está nos treinando também. A responsabilidade André, que ele porque tinha, né? André é uma mãe, treina vai porque ele é pai e é responsável pelos filhos. O Senhor está nos treinando todos os dias. E aí a gente fica pisando na bola. Né? A responsabilidade que ele tinha era muito grande, né? A responsabilidade dele era de... Como ele sabia que ele era o profeta, que tinha recebido as revelações. Então ele que ia restaurar a igreja. Então é uma responsabilidade de trilhões, bilhões de pessoas que estavam na mão dele ali. Isso é o contexto, né? Para poder chegar, porque essa doutrina 93 foi dado após tudo posteriormente, né? Exato. André. Isso. Interessante que eu particularmente consigo ver que a obra do Senhor, ela não se frustrou, porque com a perda das 116 páginas, a obra do Senhor não deixou de existir, né? A obra do Senhor ela é tão grandiosa que o Senhor já sabia de todas as coisas, né? Então, por isso que mesmo com a perda dessas 116 páginas, a gente tem hoje o livro de Mórmon que é completo, não é? Porque o Senhor sabia que existiriam pessoas que tentariam impedir o progresso da obra. E o Senhor ele nunca vai permitir que a obra que Ele estabeleceu, que foi restaurada, que ela deixe de existir ou que alguém venha atrapalhar. E é interessante que o Senhor ele prepara todos os meios bem antes de a gente imaginar, né? Quando Joseph passou por a situação da perca das 116 páginas, o Senhor ele já previa essa situação há muitos anos atrás, quando instruiu Moroni, né? Quando estava compilando as placas, os registros, o Senhor já tinha dado a ordem dele fazer as placas menores. E ele não sabia o porquê, como diz nas escrituras, que ele não sabia, mas que ele estava fazendo pelo sábio propósito, preparado pelo Senhor. E ele, sem saber, ele mesmo assim fez. Então nós temos que ter isso em mente também, que o Senhor ordenou algo para a gente, mesmo a gente não sabendo o motivo pelo que, a gente tem que obedecer. E talvez Martin Hell ele estava questionando o porquê das coisas, né? E foi esse questionar que ele acabou fazendo que não era para ser feito, né? E teve a perca das 116 páginas. Mas e aí o Senhor já tinha previsto isso antes, já tinha preparado as placas menores antes, e ele já fez com que essa situação poderia ser corrigida, né? Colocando em vez de traduzir as 116 páginas, porque como a irmã Graça falou, que se ele fosse traduzir novamente, ele poderia ser pego no erro, porque ele era para traduzir o quê? Palavras por palavras da mesma forma que antes, mas não seria possível. Então o Senhor pediu para que fosse traduzida a placa menor, para que possa ser corrigido essas falhas, né? Mas antes de o Senhor fazer isso, né, Joseph teve que passar por algumas aflições, para depois o Senhor dizer, não, mas tem esse caminho aqui e vamos traduzir as placas menores. Então, esses versículos que eu li, eu também gostei muito dos primeiros. Do primeiro, segundo e terceiro versículo de Doutrinas e Convênios, seção 3. Os 3 primeiros versículos que falam assim: as obras e o desígnios e os propósitos de Deus não podem ser frustrados, nem podem se dissipar, porque Deus não anda por veredas tortuosas, nem se volta para a direita ou para a esquerda, nem se desvia daquilo que disse. Portanto, as suas veredas não são retas, e o seu caminho é um círculo eterno. Lembra-te,
lembra-te de que não é uma obra. Lembra-te de que não é obra de a obra de Deus que se frustra, mas a obra dos homens, né? Então, algumas vezes, nossas obras, sem o Espírito do Pai Celestial, pode se frustrar e a gente pode ficar em dúvida, por que isso não está acontecendo? Ou às vezes é porque a gente não perguntou ao Pai Celestial e a gente fez com que aquilo pudesse agir, né? E quando é a obra do Pai Celestial, aquilo não se frustra, porque Ele tem um plano para aquilo. E aquilo ali vai dar certo se a gente cooperar e fazer a sua vontade, né? O irmão Wagner, ele destacou muito bem que todos os detalhes de todas as coisas tinham um propósito. Então, com esse propósito, né, a gente pode ver o propósito, o objetivo, na verdade, né, que está tendo hoje aqui, né. Eu acho que vocês não conhecem o irmão Wagner, vários conhecem, né. O irmão Wagner, ele é o nosso convidado especial de hoje. E ele já serviu missão, já foi presidente da escola dominical, hoje ele serve como conselheiro da escola dominical, né? E várias outras coisas. Então, a obra de Deus não irá se frustrar, né? Eu acho que o irmão Wagner tem algum exemplo disso, de sua missão, ou de algo do tipo. Sim, teve algumas experiências na missão, né, que é bem interessante, que nosso trabalho principal é trazer pessoas a Cristo, né? E muitas vezes a gente, os missionários, passa por situações de que ele às vezes tem um sentimento, né, de frustrações, né? Mas a gente às vezes tem essa aparência de frustrações na maneira como a gente faz as coisas, mas a maneira como o Senhor faz, elas não são frustradas. Por quê? Como algumas experiências, quando a gente está ensinando alguns pesquisadores, algumas pessoas que estão visitando a igreja, a gente chega na casa dessas pessoas e as pessoas negam, né? A gente sente aquela frustração, né? Sente aquela frustração, poxa, aquela pessoa tem potencial, eu pensei que ele podia ter a oportunidade de conhecer a igreja, se batizar, e não conseguimos, caiu os compromissos e tal, a gente está achando que se frustrou. Mas na verdade, a gente aprende no decorrer do tempo que nada do que a gente faz na missão, ela se frustra. Nada. Por quê? Se a gente ensina uma pessoa e a pessoa não aceita, tem que ensinar a pessoa não aceita, queira ou não, a semente ela foi plantada, né? Ela talvez pode não aceitar naquela hora. Aquele meu trabalho naquele momento era plantar. só plantar colocar a semente, né? Mas lá na frente, com certeza, essa semente ela vai germinar. No momento ela vai germinar, ela vai crescer e vai ter a necessidade, vai querer conhecer a igreja, queira ou não, aí vai estar olhando lá nos aparelhos, né, e vai ver alguma coisa sobre a igreja. Eu me lembro, se aqui não precisa bater aqui, deixa eu ver aqui, né? Aí vai acabar conhecendo. Aí, como já aconteceu comigo na missão, né, um jovem, ele não aceitava que os missionários fossem na casa deles, né? E a mãe dele tinha sido batizada na igreja e tudo. E a gente meu companheiro ficava muito triste porque essa irmã tinha sido batizada e a gente não conseguia fazer uma visita a essa irmã, porque a gente, pelo filho dela, a gente era proibido de frequentar a casa deles. E a gente ficava tão triste, frustrado por não poder fazer isso, só que o Senhor, ele já estava, a semente já estava sendo plantada no coração dele, e nem ele mesmo sabia. Então a gente orando, pedindo a orientação ao Senhor, e a gente, esse jovem, ele tinha uma melhor amiga, e que por sinal essa melhor amiga dele veio da igreja. E aí essa jovem estava andando com ele na rua e encontrou com a mãe. E essa jovem já conhecia a mãe dele na igreja, né? E aí o que acontece? Aí a mãe fez: eu conheço essa moça. E essa moça estava do lado dele e fez: eu conheço essa senhora aí. Aí eu conheço aonde? Na igreja que eu faço parte. Aí esse jovem olhou assim e fez: você faz parte da igreja que minha mãe frequenta? Faço parte. E você poderia conhecer a igreja. Eu tenho uns amigos que podem falar com você. Quem são esses amigos? Os missionários.
E antes ele não aceitava que a gente frequentasse a casa dele. Aí quando ele se deparou que a melhor amiga dele era membro da igreja, que ele não permitia que entrasse na casa dele, ele se sentiu o quê? Poxa, e agora? Né? E agora? E aí ele começou a ter a curiosidade de conhecer a igreja devido à mãe dele e essa melhor amiga, que por sinal, membro da igreja também. E aí, quando a gente foi conversar com essa moça, por acaso, talvez foi, na verdade não por acaso, foi o senhor, ele guiou a gente até a casa dessa família. Ele já tinha um plano. Né? Tinha um plano. Aí quando a gente estava conversando com essa família, que a gente estava tentando levar esse jovem para a igreja e tal, e aí como era o nome dele? Aí citou o nome dele, ele fez, eu conheço, é o meu melhor amigo. Eu está tentando entrar na casa dele, ele não permite que nós missionários entremos. É mesmo, vou falar com ele. Não pode ir uma coisa dessa. Né? Aí quando foi, ela conversou com ele e convidou a gente para ir na casa dele. Foi quando a gente chegou na casa dele, ele estava meio relutante em receber as mensagens, mas aceitou por causa da amiga. Aí a gente começou a pedir para ele ler as escrituras. E ele, realmente, ele lia as escrituras. Ele leu toda a obra padrão da igreja e eu fui transferido. Eu não tive a oportunidade de batizar ele. E aí eu pensei, não conseguiu. Se frustrou. Me frustrei. Só que aí, certo tempo. Só que aí chegou o tempo que eu estava em outra área, estava tendo uma conferência de missão, e foi pedido para a gente enviar a melhor foto da missão, né, de pessoas conhecendo a igreja e tal. E nesse dia eu estava sentado lá no banco assistindo a gravação e apareceu esse jovem, a foto desse jovem sendo batizado. Eu fiz, que alegria, né? Eu fiz, nossa, a obra não frustrou na verdade, né? Só levou um tempo para acontecer. Exato. E aí, quando eu fui visitar essa ala novamente, eu vi ele no lado do bispo, servindo a ala, servindo o bispo, né, carregando o filho do bispo no braço, e eu fiz, nossa, com muita alegria abracei esse jovem, né? Perfeito, obrigada, Mário, pela experiência. A obra do Senhor, ela não pode se frustrar nunca. O Senhor, ele estabeleceu. Então, nesse exato momento, quando a gente estava realizando essa questão no contexto histórico ainda das experiências que o profeta ele estava tendo, né, as dificuldades, eu fiquei pensando naquele momento quando o profeta ele permitiu que essas 116 páginas elas fossem entregues e elas foram perdidas. Na seção 3 do Doutrina e Convênio, no versículo 7, pois eis que não devias ter temido mais aos homens do que a Deus, embora os homens ignorem os conselhos de Deus e desprezem suas palavras. Ainda continuando no versículo 8, desculpa. Ainda assim, tu deverias ter sido fiel, e ele teria estendido o braço, amparando-te contra todos os dados inflamados do adversário, e teria permanecido contigo em todos os momentos de angústia. Então, o profeta do Senhor, ele, naquele exato momento, ele passou por um pesar, digamos, daquelas pessoas que naquele momento fizeram escolhas que não eram agradáveis ao Senhor. E ele pôde sentir as dores, ele pôde sentir o pesar daquelas pessoas. E assim como nós, quando erramos, nós sentimos o pesar e as dores, não é? E o Senhor é misericordioso conosco. O Senhor está disposto a nos amparar, como ele disse ao profeta aqui. No versículo 9, ele continua: eis que tu és Joseph, e foste escolhido para fazer a obra do Senhor, mas por causa da transgressão e não ficares atentos, cairás. Então isso foi um alerta para ele. Ele era um jovem, ele estava passando por muitas... Preste atenção aí, viu, agora. O Senhor ele foi muito enfático aqui, né? Graça, pode continuar, Graça, por favor. Ele disse aqui, né, quando ele falou assim, né? E eis que tu és José, e foste escolhido para fazer a obra do Senhor, mas por causa de transgressão, se não ficares atento, cairás. E lembra-te, porém, de que Deus é misericordioso, portanto, arrepende-te do que fizeste, do contrário, contrário ao mandamento que te dei, e és ainda escolhido e chamado à obra outra vez.
Então, o Senhor dá outra oportunidade. Com relação, voltando um pouco às perdas das 116, por favor. o senhor poderia dizer assim, ó, traduz novamente, mas se o senhor tivesse traduzido, porque houve também uma troca na pedra, né? Voltando um pouquinho ainda ao contexto histórico. Martin Harris, ele pegou uma pedra, trocou pela pedra que ele traduzia e colocou lá no lugar. E o senhor foi traduzir, aí não estava conseguindo traduzir o que está acontecendo. Ele, troquei a pedra. Troquei a pedra. Ele disse, por que você trocou a pedra? Ele disse, para provar para o povo aí que você é um profeta, que essa pedra funciona, que é pelo dom do Senhor. É essa pedra que foi encontrada ainda na época antiga, né? Então não é mentira sua. E se você não conseguiu, porque você não está decorando nada. Porque o povo achava que ele decorava e depois ficava ditando para ele traduzir o Ema, né? Que foi a primeira, né? Isso. Então o povo pensava que ele fazia isso. Ele está vendo que não é pela pedra que você traduz? Então isso é para mostrar ao povo. E o Senhor pegou e disse, não vai traduzir mais, deixa para lá. O Senhor já tinha providenciado, né? Com o Nefe, o Nefe fala sobre isso. Aí o Senhor já tinha providenciado, já tinha a tradução nas pequenas, né? Nas menores, né? Uhum. E aí o Senhor disse assim, não, segura aí, não precisa mais traduzir. E continua na tradução. Para que o povo, senão o povo é assim, quando ele começasse a traduzir, aí se ele traduzisse, como eu estava dando exemplo, essa caneta é azul. Aí depois ele ia dizer que essa caneta era azul, mas essa caneta que está aqui é azul. Ia falar de outras palavras, eles queriam a mesma palavra na tradução. Aí começava a falar do profeta, que ele começava a falar mal do profeta, né? E aí ele disse assim, eu achei tão interessante que o Senhor disse para ele, né? No 9, mandou ele prestar atenção. Isso é para a gente também. Preste atenção, Graça. Se você quer conseguir a exaltação, né? Porque eu não digo nem ser salvo, porque salvo todo mundo vai ser, né? Mas se você quiser a exaltação maior com Deus, preste atenção. Porque é um pequeno desvio da gente. E ele não tinha pecado, não é? Pecado assim, né? A lei de castidade e nada. Mas das pequenas coisas vem grande. Eu lembro de uma historinha que foi contada na Sacramental, né? Eu lembro mais ou menos como ela era, que tinha uma criança que estava empinando uma pipa. Por mais antigo é papagaio, né? Pra minha geração agora é pipa, tá? Aí estava empinando uma pipa, aí ele disse, pai, vamos soltar a linha, que ela voa mais alto, se a gente soltar a linha. E aí o pai dele ensinou a ele, né, que se ele soltar a linha, ela voa mais alto, mas ela não volta mais. Ela vai embora. E a linha é justamente para segurar ela, para que ela fique sempre naquela altura que ele quer, né? É como o Senhor faz com a gente, né? Ele dá a linha, mas ele não dá a linha toda. Ele vai sempre segurar ali naquele tantinho ali para dizer, tu só vai até aqui, viu? Aqui eu tô te segurando. Se tu passar daqui, tu vai embora. Tu não volta mais. Representa os mandamentos, Isso. as regras, né? Que o Senhor estabelece para a gente manter ali naquele caminho ali, né? Naquele caminho, é isso aí. E a gente está vivenciando um momento atual que não é diferente da época do profeta, que o Senhor ele dá mandamentos e orientações para a nossa vida, né? Para que a gente se mantenha em segurança e para que a gente não tema mais os homens do que a Deus, né? Que nós estejamos com o nosso olhar fitos na glória de Deus. E só atrapalhando um pouquinho. E quando ele diz não tema mais os homens que é Deus, ele não quer dizer temer só de medo. Tem muitas vezes a gente tenta fazer para os homens uma coisa para agradar os homens, e isso não é temer o medo dele, é temer querendo agradar os homens mais do que a Deus. Medo de julgamento, de críticas. Medo de crítica, medo das pessoas, de rejeição, muitas vezes até, né? Tem um discurso tá sugerido com essa aula, né, do Vem Segue-me, de que lado você está. Então nós precisamos saber de que lado nós estamos na obra do Senhor, não é? Então, com as nossas escolhas, com o que a gente escolhe todos os dias, a gente está demonstrando ao Senhor de que lado nós estamos. Então, o Senhor sabe que a obra dele, ela nunca vai se frustrar, que ela vai permanecer avante.
porque ela vai seguir em frente, imponente e a maneira do Senhor, né? Então, por isso que a gente vai precisar saber de que lado nós estaremos, que a obra ela vai continuar rolando, né? Como a Escritura fala, porque a gente tem que lembrar dos desígnios que o Senhor tem sobre nós, né? Tentar agradar os outros antes de agradar a Deus é inverter os 2 primeiros grandes mandamentos. Isso é muito claro. E o Elder Lynn G. Roberts, dos 70, no discurso dele, ele disse isso, que a gente precisa saber de que lado nós estamos na nossa vida aqui na Terra, na mortalidade. A obra ela vai avançar. Todos os mandamentos que o Senhor tinha para nos deixar já foi feito. As orientações, os manuscritos sagrados, né? O livro de Mórmon está aí para abençoar a vida de todas as pessoas. E hoje a gente tem sido abençoado com o livro de Mórmon. Mesmo mediante com todos os desejos de impedimento da obra do Senhor, a gente hoje tem o livro de Mórmon e as obras padrões da igreja para nos orientar nessa vida. Então, o que vai determinar é em que lado nós estaremos. Eu queria falar, Graça. Me chamou a atenção o 11, 3, seção 3, versículo 11 também. Por favor. Me chamou. A não ser que faças isso, serás abandonado e tornar-se-ás como os outros homens, e não mais terás o dom. Então, eu achei tão interessante, eu estava vendo sobre essa escritura. Os outros homens que ele está falando aqui, nós não somos como os outros homens. Mas não significa que não somos pessoas melhores, perfeitas. Os outros homens que ele está falando aqui são pessoas que não fizeram convênios. Exato. Nós somos um povo do convênio. Então, se somos um povo do convênio e começamos a fazer as coisas erradas, por pequenas coisas que sejam, nós não vamos ter o dom, dizendo aqui, não vamos ter o dom do Espírito Santo conosco, para nos orientar nas coisas corretas. E ele diz aqui, não somos como os outros homens. Então, a partir do momento que nós descemos a água do batismo, nós temos que ter cuidado no que vamos fazer. A partir do momento que nós estamos ali no sacramento, porque eu digo que existe um ciclo, né? Casa, a gente estuda a escritura, vem para a igreja, renova convênio na hora do sacramento, templo é a universidade do Senhor, aprendendo mais, voltamos para a nossa casa e assim. É um ciclo, né? E aí não somos pessoas, como ele diz aqui, né? Pessoas, como os outros homens que não conhecem a palavra do Senhor. Nós somos um povo do convênio, igual aquele povo de Israel. O Senhor não cobrava do povo de Israel? Então, agora, já que nós temos o conhecimento, temos que começar a nos orientar. Por isso a importância de nós estarmos toda semana no templo, a importância de ir lá na casa do Senhor para renovar os convênios com Ele. E saber nos orientar, como Ele disse, pediu a Ele, nos oriente, viu? Se oriente que você é um profeta da restauração. Se oriente, graça, que você conheceu a igreja. Apesar de jovem, né? Missionário, pisar na bola, entendeu? Se oriente o que vai fazer. Então, no momento que nós estamos cada dia, é importante isso. Chegar nas nossas casas agora, fazer uma autoavaliação. Quem somos nós? O que eu fiz hoje? O que eu preciso melhorar? Né? O que eu fiz para o meu próximo? Né? Exato. E é interessante que essa escritura que Gracela enfatizou pra gente, tem uma partezinha que me chamou a atenção, que ele fala que se ele não estivesse atento a isso, eles seriam o quê? Abandonados. É uma das piores coisas que o homem ele pode ter na vida, é ele ser desprezado pelo Senhor. Como tem uma escritura em 3º Nef, 28, versículo 34 e 35, ele fala mais ou menos isso, que aqueles que não tivessem dado ouvidos à voz de Jesus Cristo e não fazer o que ele pedisse, era melhor não ter nascido, né? Então, a gente ser ignorado, abandonado por Deus, como diz a escritura, é melhor nem ter nascido. É a pior coisa. E ele tinha um relacionamento bem íntimo. Próximo, íntimo com o Senhor. E depois ser abandonado assim, é melhor nem ter nascido, como diz a escritura. Porque o abandono
de desprezo e abandono de Deus é a pior coisa que o homem pode ter na vida, né? Então o Senhor ele alertou Joseph a isso, porque Joseph ele tinha uma relação íntima com o Senhor e ainda depois não fazer o que agrada ao Senhor e depois ser abandonado. Por isso que o Senhor ele orientou a Joseph Smith ele ficar atento a isso. Isso, perfeito. A Vamos gente para agora quatro. vamos para a Vamos para o sessão quatro. 4. A gente já passou um tempinho, vamos prosseguir na sessão 4. A sessão 4 é boa. É a sessão A 4. sessão 3 foi uma advertência. Foi uma advertência, né? Na sessão 4 ele ele... deu após quando ele perdeu As placas, né? os manuscritos, né? Os manuscritos. Ah, sim. Quando ele perdeu, ele disse, se oriente na vida agora, viu? É. Mas é bom que no finalzinho da sessão 3, ele disse no versículo 16 que a obra vai avançar. E justamente é o tema da nossa aula de hoje. No versículo 16. Sessão 3, versículo 16. Ele disse aí, a obra vai avançar. Quando ele ler, graças só para a gente ir para a sessão 4. Versículo 16, na sessão 3. 16. Isso. Apesar disso, minha obra avançará, pois como o Conhecimento. que está arriscado aqui no meu, Conhecimento. como o conhecimento sobre um Salvador veio ao mundo pelo testemunho dos judeus, da mesma forma, o conhecimento sobre o Salvador chegará ao meu povo. Então, para todo mundo vai chegar o O conhecimento. conhecimento. E de que forma esse conhecimento vai chegar a todas as pessoas? Pela obra o quê? Maravilhoso. Pela obra maravilhosa, uma sombra, a obra missionária. A sessão 4 de Doutrina e Convênio é a sessão que é chamada, que as pessoas normalmente... Chamado a servir. Né? É os chamados a servir, é a obra missionária. Todos nós aqui somos frutos da obra missionária. Ninguém nasceu na igreja aqui, né? Então todo mundo aqui teve a oportunidade de conhecer o Evangelho através dos elders ou das sisters, né? Que serviram a missão e puderam prestar os seus testemunhos. E aí eu fiz essa pergunta para os meus filhos na mensagem dessa semana. O que é que qualifica-nos para o trabalho missionário? O que é que a gente precisa desenvolver para o trabalho missionário? A gente sabe que essa obra ela é maravilhosa. Versículo 1 da sessão 4, ela está dizendo que poderia ler graça. por E favor. agora eis que uma obra maravilhosa está para iniciar-se entre os filhos dos homens. Perfeito. Você é bem conhecida Então, essa escritura. Essa né? escritura, essa obra maravilhosa, um assombro, ela está rolando, né? Como fala lá em Isaías. Então, é o convite dizer que aquelas pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, que têm o desejo de embarcar, e aqueles que ainda não têm o desejo de falar sobre o Evangelho, que esse desejo aflore no nosso coração, né? Que ele comece a florir, que comece a gente ter esse desejo de pregar o Evangelho para as pessoas. E lá no 3, né, ele faz justamente essa pergunta, né? Se tendo os desejos de servir a Deus, sou chamado ao trabalho. Acho que o missionário conhece bem essa... Com certeza. Isso aí é E escritura o tradicional. que chama atenção bastante isso aqui, às vezes a gente é chamado para a obra, né, alguns determinados chamados, e a gente fica às vezes se achando que não está pronto, que não é qualificado para aquela vaga, né, naquele cargo. Só que para o Senhor não importa isso, não importa que ele tenha fé, né? Você tem fé no Salvador Jesus Cristo, você tem fé que essa obra é verdadeira, né? Você tem O desejo de servir. desejo de servir? Tenho. Então, você Sou chamado. Né? Sou chamado. Né? Eu lembro quando eu me batizei na igreja, eu já me batizei já com desejo de servir missão. Só que eu ficava pensando, como é que eu vou servir missão? Eu não tenho recursos financeiros, não estou conhecendo a igreja agora. E aí eu perguntei para um irmão que era conselheiro da estaca, posteriormente ele se tornou bispo, o irmão Glaucio, e eu perguntei, como é que eu faço para ir para a missão? Ele fez, você tem desejo? Perfeito. Tenho. Então vai pro chamado. Respondeu com a escritura. Eu falei, tem desejo? Tenho. Então vai servir. Isso me chamou a atenção, que na obra de Deus, não importa se a pessoa tem uma formação acadêmica lá em cima, se é formado em alguma coisa, só basta ter fé, desejo e tá pronto. E ter o desejo mesmo de servir.
E Vamos só finalizar aqui no versículo 5, Adriano, poderia? 5 e 6, eu queria que tu lesse esses dois versículos. e fé, esperança, caridade e amor, com os olhos fitos na glória de Deus, qualificando para o trabalho. Lembrai-vos da fé, da virtude, do conhecimento, da temperança, da paciência, da bondade fraternal, da piedade, da caridade, da humildade, da diligência. Pedi e recebeis, batei e seis vós aberto. Amém. Então, como missionários, a gente precisa desenvolver esses atributos, né, Graça? Graça, fala um pouquinho sobre... A gente tem pouco tempo para finalizar, mas eu queria que tu pudesse falar, prestar um testemunho sobre tua missão, Graça. Fazendo tempo, né? Mas consigo lembrar ainda que eu tinha que ter, como falou a escritura, eu tinha que ter muita paciência. Você, quando você vai para a missão, você vai conviver com uma pessoa que no caso, companheiro, né? Companheira, os homens companheiros, a mulher companheira. E você vai conviver com uma pessoa que é de outro país, às vezes, Outra cultura, que é de né? outro estado, que tem outra cultura totalmente diferente. Então, tem que começar logo do companheiro. Se você não vai bem com o seu companheiro, né, na missão, você não vai ter sucesso. E aconteceu em muitos casos assim, né? E você pega muito companheiro que não quer acordar cedo, que não queria estudar a escritura. E isso atrapalhava, que não gostava de limpar a casa, que não gostava de participar dentro de casa, limpar, que não queria estudar. Como é que um missionário não estuda a escritura, como é que ele vai compartilhar com as pessoas? Então tudo isso você tem que desenvolver esse lado aí da paciência, é um fato muito importante. E depois perseverar porque chega um tempo que é cansativo, que de você estar cobrando aquele companheiro. Eu tô falando com relação ainda em casa, né? Tipo assim, na sua casa você tem que ir bem para você progredir. Na missão também, porque seu companheiro é seu amigo, é a pessoa que vai ter o sucesso, fazer o sucesso com você. E aí você tem que não ter preguiça, às vezes tá doente e ter que sair com aquele companheiro, mesmo que o companheiro de cara feia porque tá doente, isso aqui. Cheira até dor de cabeça. Então, você tem que estudar para ter fé. Através da escritura você vai desenvolver fé, como diz aí, né? E às vezes você tem que esquecer sua família nisso da missão, você tem que esquecer sua família. Minha família é muito colada a mim, tudo para resolver. E na missão é interessante, quando você começa a missão, você esquece tudo. Você foi chamado para servir, como diz a escritura. E o campo está lá esperando você, né? E eu lembro que uma vez a gente estava precisando urgente, contar rápido por causa do tempo, a gente estava precisando urgente de achar uma referência e não estava conseguindo. E aí a gente estava na rua, meio-dia, na hora de almoço, eu digo, mas a gente vai na casa do pesquisador, né? E aí, quando a gente chegou, eu disse, nós não conseguimos encontrar esse endereço de jeito nenhum. E o pousinho é bem ali, a gente ia, não achava, ia lá. Aí eu disse, Cici, vamos se ajoelhar agora, aqui no meio do campo. Ela, no meio do campo, só quem te desse, senhora, é quem te desse. Eu disse, vamos colocar nosso livro no joelho, bote no joelho no chão e vamos orar. Quando a gente começou a orar, que a gente disse amém, aí a gente saiu assim, direto para o endereço. O endereço na cara estava bem em frente, gente. Então, o Senhor precisou que a gente tivesse fé, perseverança ali, né? E aí encontramos o endereço e ensinamos às pessoas, aquela família. Eu não sei o resultado porque eu fui transferido, mas acredito que aceitou o evangelho, que era uma pessoa que estava esperando. Então, para finalizar, né, eu queria falar uma citação do presidente Nelson, no último discurso, que ele fala assim: o melhor ainda está por vir, meus queridos irmãos e irmãs, porque o Salvador está voltando. O melhor ainda está por vir, porque o Senhor está acelerando sua obra. O melhor ainda está por vir, ao voltarmos completamente nosso coração e nossa vida a Jesus Cristo. Então, a gente pode ver, né, que a obra ela está acelerando e que cada dia mais a gente vai progredindo quando a gente faz a escolha
de se arrepender, de ler as Escrituras e de ter um relacionamento com o Pai Celestial e com o Salvador Jesus Cristo. Então, eu queria falar para vocês que a obra do Pai Celestial é maravilhosa e que ela está sendo cada dia mais acelerada e sempre será avançada, né? Como fala no tema. Então, agradecemos a presença do irmão Wagner e a todos os dispostos da irmã Andréa, do irmão Adriano e da irmã Graça por estarmos aqui todas as semanas praticamente para podermos discutir e estudar sobre Jesus Cristo e sua obra maravilhosa. Então, nós terminamos hoje o nosso vídeo e queremos convidar vocês a dar o like, se inscrever no canal e caso vocês queiram participar ou se sentir no espírito de querer participar junto com a gente, como o irmão Wagner fez hoje, vocês possam entrar em contato com a gente pelos comentários ou pelos nossos números de telefones. Então, esse é o estudo do Vencedme que a gente termina hoje, da semana 27 de janeiro a 2 de fevereiro. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.